Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? Sem antes, lógico, convidarmos a todos para que façamos a nossa prece em agradecimento ao Pai da vida pela oportunidade e rogar a Jesus que encha os nossos corações de esperança, de paz, para que possamos continuar a nossa jornada. Bom, nós falamos no estudo passado sobre os óbices do autoenfrentamento, né? Então, conversamos sobre a autopiedade na quarta-feira passada. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o amor. O amor, né? Vamos lá? O amor. Na primeira carta de Paulo ao Coríntios, em seu capítulo 13, extraímos importante definição acerca do amor. Nos diz Paulo: o amor de caridade é paciente, o amor de caridade é bondoso, não tem inveja, o amor de caridade não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não guarda rancor. Ah, que coisa interessante, né? E aí nós continuamos. Que usa dizer que os apóstolos dos gentios referia-se aqui a um sentimento construtor de destinos, de fortalecimento de espíritos, de esperança em dias ditosos, que é o que todos nós buscamos quando nós estamos amando algo ou alguém, né? Hoje, a mesma palavra encontra-se subestimada e tratada como outra categoria de sentimentos, conforme nos afirma Joana de Ângeles na obra O Ser Consciente, pela psicografia de Divaldo Franco. Porque até então, Paulo expressou um sentimento, que era o sentimento, uma definição de amor, e só que nós não entendemos direito, aparentemente, né? E o ser humano levou por outros caminhos. E o que a Joana nos diz nessa obra? Vamos ver? Ela nos diz o seguinte, vejam bem: confundidas as sensações imediatas do prazer com as emoções emuladoras do progresso moral, o amor constitui o grande demolidor das estruturas celulares pela força dos desejos de que se faz portador. Totalmente, né, avesso ao que Paulo nos diz lá na epístola, no capítulo 3, na epístola 13, né? Então, essa força do desejo do que é portador nada mais é do que a usinagem da energia do chakra básico, esse que a gente tem abaixo da cintura. Ou seja, uma das energias mais densas e potentes que existem em nosso corpo somático. Porque tudo que gera vida tem a ver com as energias do chakra básico. Nas plantas, nos animais, no ser humano, né? Então, essa força que ela se refere, né, é justamente a usinagem dessa energia que, na grande maioria das vezes, não é bem administrada. E ela continua. Certamente, referimos-nos ao amor bruto, aselvajado, possessivo, que situa no desejo a sua maior carga de aspiração. Porque, meus irmãos queridos, nós, quando nos apaixonamos, vamos dizer assim, nós nos apaixonamos por corpo, não pelo ser. Nós vamos ver mais adiante por quê e vamos discorrer um pouco melhor sobre isso. Vamos continuar? Continua Joana nos dizendo: ocultando frustrações pertinazes e gerando um mecanismo de transferência neurótica, as personalidades atormentadas aferram-se a personalidades essa, o ser humano, ok? Que os animais e as plantas não têm essa característica que a Joana está nos colocando aqui no livro dela. Então ela faz, aferram-se ao quê? Ao amor-desejo, ao amor-sexo, ao amor-posse e ao amor-ambição. E ela continua, deixando-se consumir
pelos vapores da perturbação que a insistência mental e insensata do gozo desenvolve em forma de incêndio voraz. Então, percebemos aqui ela nos coloca 4 tipos de amor, que é o mais comum entre nós humanos. Paulo disse lá na sua carta aos Coríntios, o amor-caridade. Ela está nos dando mais 4 aqui, ó. O amor-desejo, o amor-sexo, o amor-posse e o amor-ambição. Para nós, como se diz, pensarmos um pouco sobre isso, analisarmos no nosso coração, no nosso dia a dia, qual tipo de amor estamos praticando. Vamos continuar? Essas formas desvirtuadas de amor, geradas por sentimentos e pensamentos fixados em coisas, em pessoas, incrível que a gente tem realmente, fixa nosso pensamento dizendo que amor, mas na realidade é posse, em coisas e pessoas, em situações, trazem perturbações insanas aos espíritos em evolução, que ainda se degradiam em círculos viciosos de pensamentos fixados em sua mente. Né? Quantas tragédias temos presenciados, temos acompanhado nas grandes mídias desse tipo de amor, entre aspas. Né? Vamos continuar? Essa insistência mental a que se refere Joana nos remete a pensamentos obsessivos, onde a vida perde metas e o sentimento dito amor toma conta do ser. Quando nós viemos para um processo reencarnatório, trazemos projetos, trazemos planos, e dentro desse plano está o amor. Não o amor divino, mas o amor humano, né? Que para podermos caminhar, termos um companheiro, uma companheira, um ser que vai caminhar conosco, muitas vezes constituirmos família, na grande maioria das vezes juntarmos aqueles espíritos que precisam se ajustar sob o mesmo teto ou não, dependendo da situação, né? E, por vezes, né, esses pensamentos obsessivos, como diz Joana, nós perdemos a meta. E outro sentimento que chamamos de amor toma conta do nosso ser. Continuando. Quantas incoerências são cometidas em nome do amor-ambição, por exemplo, né? Esse aqui nós conhecemos muito bem. Quantas criaturas que portadoras de metas reencarnatórias claramente delineadas no astral, quando chegam no ponto culminante da encarnação, se encantam pelo poder e deixam para trás de si incontáveis compromissos de reparação para se deleitarem com o prazer do mando, pela falsa sensação de se assenhorarem, serem senhores dos destinos dos outros. Nós estamos vendo no nosso querido Brasil, um exemplo claro, os nossos políticos. Quanto desses homens, dessas mulheres, reencarnaram com um planejamento? Olha, você vai ter a oportunidade de ajudar milhares, centenas de milhares de criaturas, porque você vai ter uma ascensão a um cargo que vai lhe facultar isso. Só que, quando chega lá, o que acontece? O amor-ambição simplesmente desvirtua tudo que ele planejou. E nós vemos, não todos, lógico que tem exceções, né? Raras exceções, mas tem. Aí nós vemos os nossos políticos a cada vez que passa mais chafurdados na corrupção, nas coisas erradas. Corrupções essas que, se a gente for analisar, né, quantas vidas são ceifadas, muitas vezes, pela falta de uma canetada de um cidadão desse. Né? Não vamos entrar em detalhes, mas só para nós pensarmos, para nós analisarmos o quanto que o amor-ambição nos desvia. Nós estamos falando de políticos, mas vamos descer um pouco de Brasília, né? Voltar para nosso feudo, vamos dizer assim, né?
nosso lugarzinho, né? Nós conhecemos no próprio movimento espírita esse amor-ambição, de pessoas que, infelizmente, corações queridos, que almejam poder de mando, e quando estão no poder de mando se tornam carrascos, se tornam pessoas intoleráveis. Muitas vezes nós vimos aqui na nossa cidade casa espírita se desfacelar em virtude desse amor-ambição. Infelizmente. Vamos dar sequência? O amor-sexo e o amor-desejo são atualmente o grande trunfo das trevas sobre a regeneração da Terra. Se nós pararmos para pensar no nosso querido Brasil, considerado o coração do mundo, pátria do Evangelho, a sensualidade chegou a um ponto, ele atinge, né, de uma mão na cara do campo, no linguajar mais grosseiro, né? De todas as categorias, a todos os níveis de sociedade, o amor-sexo e o amor-desejo. Que é o contrário do amor-ambição. O amor-ambição tem o maior poder de diluição em determinada categoria de seres, ou seja, naqueles que querem poder, né? Muitos não querem nem dinheiro, eles querem o poder, né? E nós estudamos certa vez uma apostila por nome Reconstrução, que diz que quando o ser chega no poder, começa a sua... Ele sobe até o poder. Quando chega no poder, começa a sua queda espiritual, a sua queda reencarnatória. Porque dificilmente ele se mantém no poder sem perder o foco nos planejamentos feitos antes de se reencarnar, né? Mas vamos lá, então. O amor-ambição atinge determinada categoria. Agora, o amor-sexo e o amor-desejo, eles se encontram em todos os agrupamentos humanos. Não escolhe categorias para espalhar suas consequências temerosas, pois tem seu foco no âmbito instintivo. Alimenta-se da energia mais densa de nossos corpos de manifestação, que é a Kundalini, né? Quem quiser estudar um pouco mais sobre Kundalini, tem muito material sobre isso. Vejam bem, quantos exemplos nós temos de líderes religiosos? Não em todas as religiões, não é só, por exemplo, no catolicismo, no evangelismo, no espiritismo. Todas as religiões nós temos líderes que caem, se perdem no caminho, em virtude do amor-sexo e o amor-desejo. Como nós estamos falando dentro do movimento espírita, né, tivemos um exemplo há pouco tempo. O João de Deus, embora não sendo espírita, mas utilizava da mediunidade, conseguiu muitas, como se diz, muitas curas. Ele não, os seus protetores espirituais, quando ele levava a mediunidade mais a sério. Lá no começo. Cresceu o amor-ambição. Junto com o amor-ambição veio as facilidades. As facilidades o levou ao amor-sexo, ao amor-desejo. E o que aconteceu hoje? Estagia no fundo de uma cela, de uma prisão, talvez com tempo suficiente para refletir sobre as oportunidades que jogou pelo ralo. Não estamos aqui julgando, estamos fazendo apenas um lembrete para nós, que sabemos que nós aprendemos com os nossos erros e também com os erros dos outros, né? Que a gente tem que observar, analisar sob a luz da razão e do bom senso, como nos sugeriu Kardec, né? E separar o que nos serve do que não nos serve. Vamos continuar? O pensamento insistente e recorrente naquilo que se deseja possuir por vias sexuais frequentemente faz com que a Kundalini, que é uma energia densa, absorvida pelo chakra básico, que nós já falamos, se sobreponha às energias mais tênues, como aquelas absorvidas pelo coronário, por exemplo, né? Assim como tudo no universo demanda equilíbrio, o desequilíbrio gerado entre as energias sutis e as energias densas causa o quê? Desequilíbrios e psicose de toda sorte.
A doutrina espírita nos ensina que tudo na vida tem que existir um equilíbrio, um meio termo, uma dosagem. Nada de mais nem nada de menos. Jesus já não falou isso. O quente ou frio, morno, não. Né? E nós percebemos, a gente costuma dizer, inclusive na casa espírita, nos nossos bate-papos, que até a água fluidificada em excesso faz mal. Então, tem que existir equilíbrio na nossa vida em todos os aspectos, principalmente nesse que nós estamos falando do amor, para que não haja essas tragédias que nós estamos presenciando, principalmente nesse período de pandemia. Vamos continuar? A grande carga sensual que traz consigo todos os seres humanos, traz virtude do seu instinto. Por quê? Lembra que nós estudamos lá atrás, um pouquinho, e de moda que saímos da mão do Pai Criador, descemos para os reinos mineral, vegetal, animal, antes do hominal, desse que nós estamos, nós estagiamos no animal. Né? O animal é movido por instinto. Nós trazemos muito desse instinto. E esse instinto, por vezes, ele é muito bom, que vejam bem o instinto materno, por exemplo, e mais algumas vezes ele nos leva a cometer alguns equívocos, onde a gente se derrapa, se deixa levar, porque esse instinto ele não conversa muito com a razão. E principalmente na área do amor, da sexualidade, onde o nosso instinto nos derruba. Né? Então, porque essa grande carga sensual que nós trazemos, está muito perto ainda desse reino animal, caminhando para o angelical, nós ainda estamos, como se diz, muito frágeis em relação aos nossos instintos. Principalmente sobre as terras brasileiras, que incita o ser de personalidade menos experimentada na necessidade de iniciar o processo de maturidade espiritual a se associar à grande carga tóxica trazida pela sensualidade e suas consequências. O foco sobre o período de ceifa, que é o que nós estamos estudando, né? São chegados os tempos do trabalhador da última hora. Então, esse foco sobre esse período, que já começou há muito tempo, ele é substituído pelo quê? Pelo culto ao corpo. Lembra que nós falamos agora há pouco? Nós nos apaixonamos pelo corpo. É todo mundo bombando na academia, se enchendo de tatuagem. Não é crítica, gente, pelo amor de Deus. Para quê? Para que ele seja atrativo para alguém, ou para a sociedade, ou para o budismo de época. Né? Vou falar uma coisa que vocês me perdoem para você. Quando chega um ser numa casa espírita para começar a estudar, a trabalhar, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, seja um espírito numa vestimenta masculina ou feminina, com um corpo delineado, bonito para os padrões brasileiros, como está aqui em terras brasileiras, ele vira, esse ser, infelizmente, vira alvo de obsessão encarnado para encarnar. Se é homem, né, alvoroça a mulherada. Se é uma mulher, alvoroça os homens. Eu estou dando exemplo da nossa casa espírita. E eu tenho certeza absoluta que acontece também em outras casas. É só chegar uma pessoa que, pelo padrão de beleza brasileiro, bem formado de corpo, sorriso bonito, rosto bonito, não importa qual roupagem esteja usando, né? Causa um furor. Em virtude do quê? Da sensualidade
da carga tóxica trazida pela sensualidade e suas consequências. Infelizmente, me perdoe, mas é o que acontece. Só que nós esquecemos que nós temos um projeto encarnatório e que a espiritualidade equivocada do plano astral, essas que ainda trabalham nos grotões, né, nas sombras, e que não querem e não desejam a nossa maturidade espiritual, elas facilitam demais esse lado para que a gente, porque sabem que o nosso instinto, por vezes, vai nos levar por aí e nós vamos falhar. Mas que eles conseguem tirar da fileira dos trabalhadores do Cristo, ou seja, daqueles que foram convidados para ir para a vinha. Né? Mais um. E sempre mais um, ou mais outro, e por aí vai. Vamos à sequência. Quanto mais aspira e flui, mais exige e sofre. Se não logra a realização, mais se decompõe. Isso nos diz Joana. Perdendo ou matando com os raios venenosos da mente em desalinho, né? As defesas imunológicas e a vibração de harmonia mental. Logo, tombando nos estados enfermiços. Estados esses, meus irmãos queridos, que está levando tanta gente a matar por amor. Se não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. Se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. E aí, após ver o que foi feito, o que acontece, vou tirar minha própria vida para não poder responder na justiça dos homens. Olha, outra grande besteira que, infelizmente, o ser naquela sua, né, com a sua mente doentia, com esses raios venenosos da mente em desalinho, consegue fazer. Vamos continuar? O sentimento denominado vulgarmente por amor, muitas vezes abre portas para o processo obsessivo, na grande maioria das vezes. Pois, não nos enganemos, existem grotões no astral, lá no umbral grosso, né? Onde se reúnem irmãos nossos desencarnados que precisam aprender a se acertar com esse sentimento incrivelmente sublime e na mesma proporção incompreendido. O sexo é bonito. Se não fosse, Deus não o teria feito. O que precisamos é administrar com sabedoria. Né? É fácil? Claro que não. Não é fácil. Nós costumamos dizer nos nossos bate-papos, nas nossas conversas na casa espírita, é a mesma coisa a gente falar para um filho: olha, a droga é ruim, nós estaremos mentindo, a droga é boa. Ela dá uma sensação fantástica no começo. As consequências delas que são terríveis. A sexualidade desenfreada tem o mesmo caminho. Falar para um filho nosso da pré-adolescência: olha, sexo é ruim, nós estaremos mentindo. É bom, a sensação é prazerosa, mas quando desequilibrado, as consequências são terríveis para o espírito deste lado da vida e principalmente para o outro lado da vida. Porque nós vamos nos reunir nos grotões para podermos aprender a nos amar com respeito. É isso que a doutrina nos ensina. Né? Aí certa vez nos perguntaram: mas e a castidade? Você foi criado pelos homens. Castidade é opção pessoal, não de uma instituição. Ok? Vamos continuar? Trabalho dentro de si. Revisão de sentimentos e ações. E, sobretudo, coragem para analisar o resultado. E se reerguer constantemente sobre os escombros do velho eu é o caminho para nós equacionarmos essa nossa pendenga com o entendimento entre o amor precisado por Paulo, né, na sua epístola aos Coríntios, e esse amor que Joana de Ângelo nos traz bem superficialmente. Nós estamos falando, nosso tempo é curto, né?
Estamos falando sobre o amor sexo, o amor ambição, o amor poder, o amor posse. Nessa pandemia, quantas pessoas, quantos corações perderam a vida através de assassinato, né? De companheiros que não aceitaram a sua separação, em virtude do amor posse. Nada a ver com aquele amor de Paulo, o amor caridade, que perdoa, né? Que não cobra. E está difícil para a gente entender isso. E Jesus veio, há mais de 2000 anos, exemplificar esse amor. Se deixou mutilar para mostrar para nós que não é difícil amar, mas nós não estamos em condições ainda, em virtude do nosso estágio evolutivo, de entendermos esse amor pregado por Jesus. Nós temos muito mais facilidade de entendermos o amor posse, o amor sexo, o amor ambição, o amor prazer. Esse nós entendemos com muita facilidade. E por incrível que pareça, as nossas crianças de hoje estão sendo criadas nesse redemoinho de sensualidade que, infelizmente, terão consequências terríveis mais para frente. Terríveis. E nós, como pais, como educadores, como avós, com certeza estaremos do outro lado da vida, dizendo, como que eu deixei de chegar nesse ponto? Aí já vai ser tarde. Porque não vamos poder fazer mais nada. Apenas sangrar no coração. Porque no momento que poderíamos dizer um não, um basta, nós deixamos em virtude do modismo de época. E aí nós vamos ver seres queridos nossos se afundando, junto com outros irmãos equivocados do plano espiritual, nesse grande lamaçal da sensualidade, que infelizmente é a ferramenta utilizada pelos nossos irmãos das sombras para desestabilizar famílias inteiras, cidades inteiras, países inteiros. É só nós observarmos, meus irmãos queridos, a época do Evangelho, quando de Jesus, quando lá na Bíblia que diz falar sobre Sodoma e Gomorra, o que arrebentou Sodoma e Gomorra? Se a gente vem de lá para cá, passando por Sodoma e Gomorra, vamos para o Império Grego. O que afundou o Império Grego? Sensualidade, sexualidade depravada. Né? Um dia, através do amadurecimento espiritual, certamente entenderemos as palavras de Paulo acerca do amor. O amor de caridade jamais acabará. A esperança. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. Mas o amor de caridade jamais acabará. Deu o nosso tempo, o assunto é muito longo, nós fizemos apenas, sintetizamos o máximo para podermos estudarmos juntos, para ver o que a gente ainda consegue salvar da nossa encarnação, da encarnação dos nossos entes queridos que estão vindo aí. Por vezes, como diz assim, o machismo hebraico ainda fala muito alto, né? E os homens, né, na minha época de infância, falava assim, prende sua cabrita que meu bode está solto. Isso aí era terrível, né? Era, não é. Então dava-se ao homem essa liberdade de fazer. Não quer dizer, cai aqui, levanta ali, ele é homem. A mulher cai aqui, levanta ali, ela já não é mais a mesma coisa. Só que não podemos esquecer que tanto um como o outro são espíritos, são amados por Deus da mesma forma. Se nós queremos que alguém um dia respeite a nossa filha, a nossa neta, por que não respeitamos as filhas dos outros? Vamos bem pensar bastante nisso. O garanhão de hoje, meus irmãos queridos, será possivelmente, né? O garanhão de hoje será, no futuro, possivelmente, a potranca aleijada. Me desculpe, me perdoe, mas a lei de causa e efeito é inexorável. Aqui plantamos, aqui colhemos. E depois a gente quer entender por que a gente sofre, né?
Vamos passar essa noite meditando, analisando o que nós estudamos, analisando Paulo na sua epístola, analisando Joana nessas colocações maravilhosas no seu livro, O Ser Consciente, em relação a esse amor. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.